Olá a todos, eu sou o Renato Canali, coordenador de pré-vendas aqui da InfoAxis, e hoje vamos falar um pouco sobre ferramentas de produtividade com o Crio Parametric, ou seja, que tipo de ferramenta, ou quais seriam algumas ferramentas que podem me trazer muitos benefícios, né, no processo de desenvolvimento, né? A ideia do webinar de hoje é mostrar para todos vocês que alguns processos dia a dia, né, comandos que eu executo diariamente, eles podem ser melhorados. Vou trazer aqui alguns exemplos e eu vou tentar simular alguns cenários que consigam mostrar ou vou exemplificar de uma forma prática isso para vocês. Só para a gente entender um pouco sobre a apresentação de hoje, ele vai ser dividido em alguns tópicos, né? A gente tem uma agenda aqui. Vou falar um pouquinho sobre a própria InfoAxis, é importante saber sempre o produto que eu utilizo, mas quem me ajuda a utilizar esse produto, né? Então isso é bastante importante. Vamos falar um pouquinho sobre o webinar. A partir do momento que a gente entender o conceito de fato do webinar de hoje, o que será mostrado, eu vou partir para a demonstração prática. Eu vou abrir o Crio, vou no clique by clique ali mostrando todas as funções e por fim a gente vai para o fechamento, ok? Falando um pouquinho sobre a InfoAxis, né? Fundada em 2003 e é parceira oficial da PTC. Então, estou falando aí de 20 anos de parceria com a PTC. E a InfoAxis, ela é não só parceira, mas também ela fornece soluções para de toda a família da PTC, né? Para N aplicações. Então, desde da concepção até a finalização de um produto, né? Então a gente cuida do ciclo de vida total de um produto. A gente tem algumas unidades espalhadas aqui entre sudeste e sul do país, né? E agora a ideia talvez seja a gente começar a bater mais um pouco as asas e começar a desvendar mais terreno para cima. Esse slide eu acho bastante interessante, fala um pouco sobre a DNA da InfoAxis, né? Ela nasceu como uma empresa de consultoria, então isso faz também com que toda a equipe técnica, a equipe de vendas, a equipe de pré-vendas, sejam pessoas com um nível mais sênior de aplicação, né? Não basta necessariamente entender do software, né? Saber dar os cliques, mas as pessoas têm que entender também de negócios para conseguir sempre ajudar as empresas da melhor forma. Muitas vezes o que resolve um problema de uma empresa é um processo, não é uma solução, não é um novo software, um pacote, né? Então um processo às vezes resolve um problema muito grande e a InfoAxis ela, como o nome diz, né? Ela tem excelência nesse tipo de aplicação, em consultoria, né? Então a gente pode dar consultoria em desenvolvimento de produto, processo de fabricação, gestão do ciclo de vida, capacitação em soluções, né? E gestão do negócio propriamente dito. As ferramentas CAD, KaiCam, PLM, realidade aumentada, né? Internet das coisas, integração com ERP. Importante salientar que todos os técnicos e consultores eles são certificados pela PTC, o que garante uma qualidade e um conhecimento a fundo nas soluções que comercializamos e representamos aqui. Tá? Falando um pouquinho agora sobre o próprio webinar, né? O webinar hoje fala sobre ferramentas de produtividade, mas o que basicamente é produtividade, né? A gente pode fazer um paralelo entre produto e processo. Produtividade é basicamente, tem um textinho que eu coloquei aqui, é definido é basicamente a relação entre esses dois, né? Se eu conseguir fazer mais utilizando menos, significa que eu tenho mais produtividade em uma função que eu estou exercendo. E basicamente, usando esse conceito, eu vou trabalhar com alguns tópicos de soluções, né? Algumas automações, algumas bibliotecas, espelhamento, importação de elementos de outras plataformas. E o Simulation Live, eu vou passar rapidamente por ele, porém teremos uma apresentação que eu vou focar 100% em cima dessa solução de simulação.
Então, para a demonstração em si, que eu vou utilizar os conceitos do software, né? Vou abri-lo e vou dar todos os cliques necessários lá para mostrar as soluções para vocês. Eu vou utilizar esses modelos aqui. Vou utilizar uma montagem um pouco maior, né? E vamos aplicar ferramentas de produtividade com o Creo Parametric. Vamos lá para o software então. Com o conjunto já aberto fica mais fácil de mostrar alguns exemplos na prática para vocês, né? A primeira ideia de montagem é pegar esse conjunto de esteira aqui e simular a necessidade de adição de uma peça nova dentro da montagem. Lembrando que essa peça será compartilhada de uma outra solução, que nesse caso eu vou utilizar o SolidWorks. Então alguém modelou esse arquivo no SolidWorks, me disponibilizou e eu apenas vou inseri-lo dentro da montagem. Criei uma condição padrão de montagem, você pode ver que ele não converteu a peça, afinal de contas o ícone continua como do SolidWorks também. Mas nesse caso eu preciso fazer com que ela se adapte ao meu conjunto. Então, visivelmente a peça ela não se adapta à montagem como ela é apresentada até o momento, né? Então eu vou criar um processo de basicamente conversão desse arquivo. Eu vou dizer que ela é de fato uma chapa metálica, me dando as condições de planificação e adição de novos comandos a esse arquivo. Só que um ponto interessante é que ao invés de eu modelar ou remodelar parte do modelo, né, eu posso criar questões de arraste apenas, né? Dizer que uma parte do meu modelo ela pode ser prolongada ou arrastada para que se adapte ao conjunto que eu tenho até então. E para esse caso, eu vou então selecionar aqui algumas regiões que vão ser deslocadas, né? E utilizando o Flexible Modeling do Creo, eu vou aplicar um conceito de montagem. Ó. Vou falar que esse cilindro com o cilindro da peça que eu vou selecionar serão adaptados, ou seja, eles são coincidentes. Porém, como estou aplicando um recurso de movimentação, a peça ela automaticamente muda a sua geometria até chegar ao local ideal de montagem. Não preciso saber então qual é a dimensão ou que tipo de número eu preciso colocar dentro do comando, né? Bem como o Flexible Modeling pode me ajudar a remover ou adicionar itens no meu modelo. Como por exemplo essas duas aberturas não são necessárias para essa aplicação, então basicamente eu peço para elas serem removidas, bem como qualquer outro detalhe do modelo. Essas três aberturas também não precisaria delas, então evita o processo de eu, de repente, cortar o produto, colocar material. E se eu seleciono um detalhe e peço para ele reconhecer como um padrão, ele vai identificar se existem ou não mais cópias, e ele descobriu 3 cópias do item. E como eu preciso de mais uma, eu falo, ó, eu quero mais uma, posso então colocar mais uma instância, bem como posso alterar a distância entre essas cópias já existentes, e ele entende que essa geometria, por ser idêntica, se trata de um padrão, e esse padrão pode ser basicamente modificado. Percebam que eu não estou adicionando comandos novos de padrão, né? Eu estou apenas modificando geometrias que já existem, como por exemplo essa dobra. Quero tirar ou colocar mais dobra aqui, né? Eu posso aumentar o ângulo de dobra sem a edição específica de um modelo. Em conceitos de chapa metálica, isso aqui não é possível de ser realizado, né? Estou rasgando a chapa, então é interessante eu ter um alívio ali para que seja melhor adaptado, a planificação acabe acontecendo com uma melhor qualidade, né? Então, a minha ideia é que eu consigo aplicar conceitos também levando em consideração a fabricação do produto, né? Isso é muito importante e isso vai me dar um resultado muito melhor na planificação dessa peça. Eu vou pedir o tipo de alívio que eu preciso, nesse caso que eu estou usando um alívio circular, colocando condições de adaptação ao modelo, e basicamente aplicando 1 ou 2 cliques eu tenho já finalizado o produto, ainda levando em consideração que eu posso planificá-lo agora, e totalmente sem nenhum tipo de problema ou erro geométrico que possa acontecer, né? Outro recurso interessante que deve ser bastante explorado é o
processo de eu arrastar geometrias já pré-determinadas dentro de um produto. Como, por exemplo, arrastando esse oblongo aqui, eu posso com 2 ou 3 cliques, né? Então, de uma maneira muito rápida, criar cortes ou adição de material, dependendo do tipo de modelagem que eu estou executando. Então, perceba que eu só arrastei, posicionei e o corte já vem realizado. Também configurei um botão na minha tela, uma padronização. Estou exportando esse arquivo em DXF. Então, olha, ele planifica, posiciona e já salva em uma pasta que eu pré-determinei. Então, isso adianta muito um processo que é cotidiano, né? Processo que eu executo todo dia, eu posso criar também atalhos que me ajudem. Voltando ao conjunto principal, eu tenho já a atualização rebatida, né? E entrar no nível superior da montagem também, ele mostra a mesma condição. Mais algumas dicas sobre ferramentas de produtividade, né? Trabalhando com essa parte da câmera aqui. Eu vou mostrar aqui alguns conceitos que são bastante interessantes, que fazem com que os usuários ganhem bastante tempo no processo. Então tem um conjunto quase finalizado. Está faltando ainda algumas peças e alguns parafusos aqui, né? Lembrando que isso tem um desenho, e esse desenho já possui uma vista de explosão com sua lista de materiais. A lista de materiais ela é sempre criada através do conjunto, então tudo que eu tenho na montagem já está sendo contabilizado aqui também. Então, levando em consideração se eu adicionar mais itens, tecnicamente isso aqui deve ser atualizado. Vamos para o primeiro passo, que seria a adição de um novo componente. Se eu não sei quem é esse componente, eu tenho então uma pré-visualização das peças no momento que eu estou navegando no meu Windows, e ela é manipulável também. Então, localizando a peça, eu vou inserir na montagem, só que eu vou usar aqui um assistente de posicionamento, porque a peça caiu do outro lado do conjunto, não é necessariamente onde eu preciso montá-la, né? Então, olha lá, tem uma caixa auxiliar, que eu consigo manipular tranquilamente o componente, seleciono uma referência e digo onde ela será montada. Vou avaliar o componente, ver se ele está na condição exata de montagem. Ó, ela ficou ao contrário, não tem problema, inverto a direção, ela já se posiciona. Agora me resta aplicar a segunda posição, que é essa face plana, com essa daqui, que ele a princípio me dá como distância, mas eu posso trocar o conceito para coincidência. Perfeito, montado um componente sem precisar ficar arrastando, girando ou criando algum tipo de aproximação antes disso, né? E se eu colocar parafuso dentro da montagem? Já tem um lado montado, vamos colocar o outro lado. Eu vou dizer onde o parafuso começa, onde ele finaliza, ou seja, onde vai a cabeça, onde vai a rosca do parafuso. Vou escolher qual é o modelo de parafuso que eu quero tratar, qual é o tamanho do parafuso e o comprimento dele. E ele vai me dando a prévia ali embaixo do que está acontecendo, né? Tem componentes como a arruela, a porca, que eu posso adicionar ou remover. E uma vez confirmando, ele vai me apresentar uma mensagem se eu já quero preencher com o restante dos parafusos. Eu disse que sim, e eu tenho já todo mundo feito de maneira automática. Então isso daqui a furação é feita em relação ao parafuso. A gente ganha tempo com isso, né? E outra, a gente projeta parafuso e não projeta furo. Apenas por detalhamento, vou atualizar o processo de explosão da montagem. Então já tem uma explosão pré-iniciada, vou criar agora o posicionamento do meu conjunto e vou aplicar mais 2 passos de explosão, que basicamente são as 2 novas peças que entraram nesse novo conjunto, né? Então tem essa primeira peça que eu vou arrastá-la aqui, e eu vou também selecionar todos os parafusos que estão aqui, olha lá. Primeiro peguei o último, vou subir um pouquinho e agora vou arrastá-los para a minha esquerda. Ok, realizado a explosão. Então, uma vez realizada a explosão, preciso apenas atualizar esse estado explodido do conjunto. Não preciso mais visualizar dessa forma, né? Posso recolher todo mundo e vamos voltar para o detalhamento. Detalhamento ele já mostra, então, as novas peças inseridas, inclusive na lista de materiais, o item 2 ali, com todos os componentes. O que eu preciso fazer para finalizar isso é basicamente adicionar balões em itens que não estavam aqui anteriormente. Então, como o parafuso é repetido, não coloca balão nessa peça inédita, eu tenho então o meu balão adicionado.
Então, todo mundo se atualiza dentro dessa cadeia de desenvolvimento, né? Voltando para o nível principal, uma outra condição bastante interessante é o processo de espelhamento de itens dentro de um conjunto. Afinal de contas, algumas peças elas precisam ser de fato espelhadas e outras peças não, elas precisam apenas ser instanciadas, como parafusos, porcas, arruelas. Eu não preciso de versão direita e esquerda de peças como essa, né? Então, o comando de espelhamento do Creo, ele é muito inteligente, porque quando eu seleciono o que vai ser copiado e através do que, eu peço para ele gerar uma análise de simetria. E uma vez confirmado o comando, após realizada essa análise, ele vai me dar um resultado de que peça que de fato existe a posição direita e esquerda, né, versão diferente, e qual de fato são peças que eu posso utilizar a mesma para os dois lados. Aqui a gente tem bem essa ideia de parafuso, porca, arruela e a carcaça do produto, olha lá, que ela de fato tem versão direita e esquerda. E eu ainda posso escolher se eu quero criar a cópia, se eu quero reutilizar o componente ou se nesse espelhamento ele será deletado. Então, o espelho ele é feito de forma inteligente, eu não fico criando arquivos, arquivos ali dentro da minha pasta, né, com nomes, sufixo, prefixo, mas se tratando de uma mesma peça. O Simulation Life ele é bastante importante num processo de desenvolvimento. E nesse exemplo eu vou mostrar bem como ele funciona, afinal de contas eu quero modificar esse componente e eu quero saber se nessa modificação ele suporta ou não a um esforço. Só que eu vou fazer isso, eu vou fazer análise durante o processo de desenvolvimento. Ou seja, uma vez que o material foi adicionado, né, eu vou startar aqui a simulação, modelo todo azul, não tenho carga, não tenho restrição. Eu vou mudar aqui apenas para megapascal, para a gente ter uma ideia melhor da aplicação do produto, né, em termos de valores. Então eu vou dizer, ó, aqui e aqui serão fixos, bem simples. Agora eu vou colocar uma força baseado nesse item aqui, a garra fecha, por volta de, aqui em x menos 15. Ok, agora ele já começa a me dar uma condição de análise, né? Então ele está com 7,6 aproximadamente. Isso daqui é muito baixo, eu posso remover um pouco de material. Só que por eu estar executando uma análise, ele já me mostra regiões em azul, onde eu posso de fato remover material, né? E reparem o seguinte, eu estou em ambiente de análise agora, modelando, né? Então, a cada passo que eu executar no meu produto, removendo ou adicionando material, ele vai me atualizando o resultado da análise também. E olha lá, ó, subiu ali, ó, foi para 42, quase 43, né? Então eu posso agora acabar de refinar o meu produto. Eu quero baixar, quero que fique menos que 40 megapascal. Será que isso aqui resolve? Porque aqui tinha um acúmulo de tensão, né? Ó, ele baixou mais um pouquinho. Então isso aqui para mim é o ideal. Estou trabalhando com um conceito abaixo de 40. Estou dentro de um limite que eu preciso. E eu executei a análise durante um processo de modelagem. Está pronto o produto. Posso voltar para o meu item principal, né, para o meu conjunto principal. Eu tenho todos os componentes já editados e com ferramentas que me trazem muita produtividade em um processo de desenvolvimento. Nota-se então que são ferramentas que aceleram e ajudam o processo de desenvolvimento e projeto, né? E assim, utilizando esses recursos e alguns outros, né, que não dão tempo não dá tempo de mostrar todos eles, né? A gente tem isso em dados, eu posso abrir tranquilamente para vocês, a redução de tempo de um processo aí de projeto a gente consegue diminuir comparado a outras soluções de 40% a 60%. Isso já foi feito alguns testes, alguns trabalhos, e isso a gente sempre chega nesse resultado. Posso até um pouco mais a fundo, né, levando em consideração alguns testes específicos, a gente conseguiu por volta de 87% de redução de tempo. É bastante grande essa diferença, né? E simplesmente por
ter soluções inteligentes que façam a função que de fato a gente espera. Então, com isso a gente consegue, claro, uma maior previsibilidade, produtividade, a gente consegue colaborar melhor, né? Abrir arquivos de outro software, trabalhar normalmente com eles, padronizar componentes e aumentar a qualidade dos nossos produtos. E com isso a gente reduz custo, retrabalho, número de protótipos que eu executo, né? Com um processo inteligente utilizando condições eficientes de desenvolvimento. Ok? Bom, o que eu queria mostrar a todos vocês é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Ficamos à disposição para qualquer dúvidas que vocês tenham. E a gente se vê numa próxima apresentação. Muito obrigado. Até mais.